e diga assim: Senhor Jesus. Isso, diga com fé: Senhor Jesus, meu coração está aberto para receber a tua palavra, a tua direção. Espírito Santo, fala comigo, usa o teu servo para falar ao meu coração, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus em forte. Aleluia. Bom dia. Pode sentar, sejam todos bem-vindos. Vocês estão bem, irmãos? Diga, tudo vai bem. Com Jesus tudo vai bem, amém? Irmãos, nós vamos começar aqui os irmãos estão nos acompanhando, né, aqui pelo YouTube. Daqui a pouco esse culto vai estar ao vivo, né, aqui às 18 horas nesse domingo. E eu tenho certeza, que dia que é hoje do mês, pessoal? Dia 9, estou meio perdido no tempo aqui, dia 9. Hoje, dia 9 de março, nossa Santa Ceia aqui. Não sei se você vai assistir dia 10, dia 11, que dia que você vai assistir. Mas o dia que você estiver assistindo, eu tenho certeza que Deus, Ele há de te abençoar muitíssimo em nome de Jesus. Amém? Para quem não me conhece, sou o pastor Leandro Leal. E eu já vou direto aqui na palavra. Nós estamos estudando aqui uma mensagem que eu dei para os irmãos na sexta-feira. E Deus me deu a direção para me trazer essa mensagem, trazer algumas coisas novas aqui também. Coloca para mim, fazendo um favor, Salmos de número 25. Salmos de número 25. O versículo de número 15. Mas a pessoa pensa, pastor, é a mesma mensagem. Não é. Cada culto é um culto diferente do outro, amém? Salmos de número 25. O versículo é o de número 15. Salmos 25. Versículo 15. Aqui também eu vou trazer algumas coisas novas também. Salmos 25, versículo 15. Quem achou, diga graças a Deus. E a gente estava comunicando aqui, também estava conversando com a equipe aqui, alguns trabalhos que nós vamos fazer aqui na nossa igreja, algumas direções que Deus está nos dando, até para ganharmos almas, levar pessoas a Cristo, ganhar jovens também. Deus me deu aqui um entendimento aqui para a gente trazer muitos jovens para a igreja. E vamos ter também aqui o evento de mulheres. Vai ser no dia 29, eu ia cancelar aqui, mas não vou cancelar não. Depois coloca, tem no telão aí o evento? Tem. Dia 29 agora de março, às 18 horas, vai ter um evento aqui com as mulheres que vencem aqui, vai ser especial, tá bom? Vai ser muito legal mesmo, venha. Eu acho que, se eu não me engano, quem vai pregar é a irmã Daiane, viu, pessoal? Se não for, agora é, pronto. Coloquei ela no fogo. É a Dai que vai pregar? É a Dai, né? Então vai ser a irmã Daiane que vai pregar. Vocês vão ver a irmã Daiane pregando a palavra. Amém? Aí depois eu falo mais sobre isso. Vamos lá. Salmos de número 25, versículo de número 15, não foi? Vamos lá. Ele diz: os meus olhos estão continuamente em quem, igreja? No Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Preste bem atenção. Cada culto, como eu disse, é um diferente do outro. Às vezes a mensagem ela pode até ser a mesma, o versículo. E eu queria começar falando esse culto o seguinte: quantas pessoas estão com a vida toda enrolada? Sabe por quê? Porque ela tira os olhos do Senhor. Ela tem tirado os olhos da palavra. O diabo ele vai arrumar diversas distrações, para mim e para você, para a gente tirarmos os olhos da palavra, para nós não prestarmos atenção naquilo que o Senhor ele tem para nós. E quantas pessoas às vezes têm caído nesse laço de Satanás. Quando ele fala que rede pode ser laço, são os perigos da vida. A nossa vida, ela está cheia de perigos. O diabo ele está fazendo de tudo. Ele faz o que eu faço para destruir o Leandro? O que eu vou fazer para tirar o irmãozinho, a irmãzinha da igreja? E às vezes nós tiramos os nossos olhos do Senhor, da palavra, e colocamos os nossos olhos no homem. Eu achei interessante essa palavra aqui na sexta-feira, no culto da tarde, estava comentando aqui, até tem no áudio, um jovem no retiro de jovens, né, que ele soube que eu estaria indo para lá. E aí ele falou assim: pastor, quando o senhor chegar aqui, eu não vou tirar os olhos do senhor. Não, eu vou ficar colado no senhor, eu vou ficar do teu lado. Mas por quê? Qual que era o intuito dele ficar do meu lado? Para aprender. Para aprender. Então você viu, ele quer aprender. Tanto que quando eu cheguei lá, ele ficava perguntando: pastor, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Pastor, como é que é isso aqui? Qual a oração? Como é que faz? Pastor, coloca a mão na minha cabeça e ora para que Deus ele abençoe. Eu falei: não é assim. Então
às vezes tem alguma, você vê que é, aí eu peguei essa palavra aqui, você veja, eu sou falho, mas Jesus não é falho. Você não pode tirar os seus olhos da palavra, de jeito nenhum. Quando você tira os olhos da palavra, você vai cair, você vai fracassar. Você vai olhar, às vezes começa a olhar, sabe, na igreja tem alguma coisa errada, né? O pastor, sabe, é o irmão ali, não sei o que, sabe, é lá no estacionamento, né, na porta aqui, você pá, não, mas é na hora da oferta. Não, meu irmão, se você não tirar os olhos da palavra, na hora da oferta você não vai nem ligar. Se você não tirar os olhos da palavra, na hora que o pastor estiver falando de dízimo e oferta, você não vai nem ligar, porque está na palavra. Dízimo e oferta não é bíblico? Mas você é obrigado a dar? Ninguém aqui é obrigado a dar, nada. Ninguém, você não é obrigado a dar um centavo. Eu falava aqui esses dias que tem pessoas, foi até no domingo, tem pessoas que a vida dela só está um embaraço, tudo enrolada, mas por quê? Porque ela deixou de ser fiel a Deus, ela tirou os olhos da palavra. Um dia ela era fiel, mas ela começou a colocar os olhos na internet, em pregadores de internet que inventam mentiras, se alimentando de internet, ao invés de se alimentar da palavra de Deus, vindo para a igreja. Deus tem nos dado palavra, Deus está nos dando visões, Deus está nos dando ideias, Deus está nos dando direções para a gente crescer. Ela estava falando, irmão, essa igreja vai ficar pequena, daqui a pouco a gente vai ter que alugar um galpão. Olha o tanto de pessoas que tem aqui hoje nesse culto aqui. Esse culto eu me lembro, há 9 anos atrás eu assumi, tinha 9 pessoas aqui, 12 pessoas. Eu acho que ainda tem no caderno marcado, 12 pessoas. Olha o tanto de pessoas que tem aqui, lógico, está espalhado aqui tudo, mas olha o crescimento, ainda tem mais 2 cultos, o culto da manhã estava lotado. E Deus está dando crescimento para a igreja. Então a gente tem que pedir, Deus nos dá ideias. Eu quero ter os meus olhos voltados para o Senhor, não vou olhar para os outros, não vou olhar para o pastor, não vou olhar para a igreja, eu vou olhar para Jesus. Diga glória a Deus. Eu dei aqui o primeiro exemplo, eu vou falar sobre isso de novo aqui, Gênesis 3, isso aqui é importante, irmão. Versículo 1, Gênesis 3, 1, Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimiares do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo de número 2, diz assim: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas, diga-se mais, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem neles tocareis, para que não o quê? Morrais. Então ela sabia o que não podia fazer, ela tinha a palavra. É a mesma coisa hoje. Deixa eu perguntar aqui, não tenha vergonha de responder não, só me ajude aqui. Quem aqui já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Pastor, já recebi, balança a voz, olha o tanto. A maioria da igreja. Quem aqui já foi batizado nas águas aqui? Balança a mão. Olha, a maioria. Você já sabe o que fazer, irmão. Tem muita coisa que você sabe que é errado e que não é. É verdade ou não é? Você sabe que adultério é pecado. Você sabe que mentir é pecado. Que enrolar pessoas é pecado. Então assim vai. Tem muitas coisas que a gente sabe que Deus já falou conosco. Tem coisas que Deus já falou, Deus já deu a palavra, então tem que ser fiel a Ele, independente do que o outro vem e fale. Então agora a serpente fala: olha, vem cá, é bem assim mesmo que o Senhor falou, vocês não podem comer nada daqui. Mas será que a serpente não sabia que eles poderiam comer? Sabia. Sabe por que ele sabia? Porque a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda o quê? Nosso derredor, bramando como leão, em busca de quem possa o quê? Ele sabe do que você gosta ou não. Por isso você tem que tomar cuidado muitas das vezes com esse negócio de adivinhar. Olha, o fulano de tal falou isso aqui da minha vida. O diabo sabe, irmão. Ele sabe, nem tudo é Deus não. Às vezes ele se apresenta como Deus. Ele se apresenta como um anjo de luz para te tirar do caminho, te tirar da palavra, te tirar da direção de Deus. Ele quer te tirar, ele quer tirar o seu foco da palavra. E agora ele chega aqui e fala: ei, não, a mulher fala: não, a gente pode comer sim, só tem um aqui que não, que é esse aqui, ó, do meio aqui, essa árvore aqui do meio, a gente não pode comer desse fruto. Então ela sabia, ela tinha a palavra ali. Mas o versículo 4, o que diz aqui? Então a serpente disse à mulher: certamente não o quê? Não é assim não, para, que besteira, mulher, para com isso. Não, você pode comer sim, essa árvore é boa, olha bem para ela,
Não tira os olhos dessa árvore, não. Olha lá como que ela é bonita. Olha como essa árvore é formosa. Olha aí, ó. Pô, aparentemente parece gostoso. Cuidado. Nem tudo que você está vendo, que aparentemente é bonito, é gostoso para se comer. Você já comeu algo que você fala, nossa, mas que negócio bonito. Você chega, né, numa padaria ou num lugar, você fala, rapaz, vou comer esse negócio aqui, olha aqui a cara disso aí. Aí quando você come, que negócio ruim. Já aconteceu com você? Cuidado. O diabo é assim, ele vai tentar mostrar para você algo bom. Não, vai aqui, eu come. Deus já tinha falado, não coma. Não vá por aí, você sabe que não é para ir. Tem gente fazendo o que Deus falou para ela não fazer. Ela sabe que é errado. Tem pessoas que foi criada dentro da igreja, sabe que é errado ter relacionamento fora da palavra, mas ela está indo. Ela está indo. Ela sabe que é errado adulterar, mas ela está adulterando. Ela sabe que é errado mentir, mas ela está mentindo. Sabe por quê? Porque às vezes fala, não tem problema. Ela sabe que é errado beber, mas ela está bebendo. Não, mas é só um vinhozinho, pastor. Que vinhozinho? Que vinhozinho? Nós não bebemos vinho, a não ser o suco da uva não alcoólico. Nós não bebemos, o vinho é escarnecedor. Não temos o costume. Pastor, não tem problema nenhum. É o que o diabo tenta mostrar para você. Diga assim, tem problema sim. Sabe por que tem problema? Porque a Bíblia diz que tem problema. Porque está errado, irmão. Pastor, mas tem uma igreja. Já falei para vocês, hoje tem muitas igrejas. Tem muitas igrejas, irmão. Então você que concorda que pode beber vinho, então você concorda agora que pode casar homem com homem? Mas peraí, pode beber vinho, mas não pode casar homem com homem? Mas está na Bíblia que não pode beber vinho. Mas também está na Bíblia que não pode se casar homem com homem, nem mulher com mulher. Mas a pessoa distorce. Então ela pega o que é bom para ela. Sabe o que ela não? Isso aqui, ó, isso aqui eu quero. Sabe, isso aqui eu quero. Então isso aqui não é pecado. Mas se Deus falou que é pecado, é pecado, irmão. Se Deus falou que beber vinho é pecado, é pecado. Provérbios 20, coloca para mim aí Provérbios 20, versículo 1. Está aqui, ó. Quem crê na palavra de Deus? O vinho é o quê? E ponto final. A bebida forte é o quê? Alvoroçadora. O que é bebida forte, pastor? Cachaça, pitu, uísque, cerveja. Eu falo pitu aqui, né? Que eu, graças a Deus, não coloquei esse negócio na minha boca, pitu. Mas você vê os caras num calor desse tomando pitu, uma misericórdia. Sangue de Cristo tem poder. O negócio deve ser horrível. Nem que... E todo aquele que neles errar, nunca será o quê? Pronto, acabou. E aí? E agora? Está na Bíblia. A pessoa sabe que é errado, mas está lá. Quer ver outra coisa? Que tem muita gente que fica bravo. Como eu falei para você, cada culto é um culto diferente do outro. Vou mostrar, tem gente que fica bravo. Coloca para mim Malaquias agora, 3:8. Coloca aí. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas o quê? Pronto, acabou. Pastor, mas está no Antigo Testamento. Para com isso. Antes de haver aliança ali, o Abraão já devolveu o dízimo. Para com isso. Ele está falando de dízimo e oferta. O pastor vai falar de dízimo e oferta. Não, mas o pastor... Está na Bíblia. Está escrito. Ah, mas teve um pastor. Que pastor o quê, irmão? Me mostra onde está na Bíblia que pode. Às vezes tem pessoas falando algumas coisas, que nesses dias um irmão me procurou, falou, pastor, contou uma situação, não vou contar aqui, porque eu não quero expor ninguém, mas ele veio tirar uma dúvida comigo. Pastor, pode fazer isso aqui? Eu falei, irmão, você já sabe que não pode, por que você está perguntando para mim? Porque tem gente que já sabe, irmão, que não pode, mas ela veio perguntar para mim porque ela já está querendo fazer. Não é o caso dessa pessoa. Ele veio tirar uma dúvida. Ah, mas o irmão falou. Eu falei para ele, pede para esse irmão mostrar na Bíblia, eu quero na Bíblia, que o que ele está fazendo é certo, o que ele está te ensinando a fazer é certo.
Ah, não tem, então está errado, irmão. Ele diz o que aqui, ó, no versículo 9? O que ele diz aqui, ó? Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda a nação. 10. Trazei todos os dízimos aonde? Não, eu vou fazer caridade. A igreja tem muito. Independente da igreja, irmãos. Independente de qualquer coisa, Deus não falou para você fazer caridade com o que é dele. Depois a pessoa não entende o porquê que está sofrendo, está lá, é um mandamento. Mas tem pessoas que sabem que é errado ser infiel a Deus, mas ela é. Aí depois perde casa, perde carro, perde família, perde tudo, porque se ela passar por uma luta financeira, provavelmente o casamento dela vai ser atingido. Você pode ver, a pessoa que vai atingir, o inimigo ele é sujo. Ele atinge a vida financeira, atinge a saúde, atinge casamento. Mas por quê? Pessoa infiel, irmão, ela não honra a Deus. Ela não devolve o que Deus está pedindo, que pelo menos é a 10ª parte. Não devolve, está ali. É para trazer na casa do Senhor. De preferência onde você se alimenta. Aonde você está comendo a comida, onde você está se alimentando da palavra. Ele diz, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Estou correndo aqui. Mas por quê? Aí o diabo vai chegar para você e falar, não, que é isso, tem problema não. Você que é isso, você está passando por uma luta financeira. Você vai devolver o dízimo agora, usa aí, ó. A igreja está precisando, não, a igreja tem muito. Pode pegar hoje, só esse mês só. Tem pessoas que só foi um mês, só que depois daquele mês já foi outro, se enrolou todo, está pegando um monte de empréstimo, está se enrolando mais, está se complicando, perdendo emprego, a vida está amarrando, mas por quê? Porque não deu ouvido, ela sabia que era errado, mas o diabo foi e falou para ela, não tem problema, pode mentir, pode ser infiel a Deus, não precisa ir para o culto não, que negócio de ir para culto direto, para com isso, você está virando fanático, porque às vezes vem 3 vezes na semana num culto, 3 vezes na semana, que se você pegar e for fazer a soma, pegar no final do ano, você soma tudo, as horas que você vem, você vê quantos dias você vem para a igreja, para você ver o que você oferece para Deus no ano, depois faça as contas, pega lá 1 hora na semana, colocando 2 cultos, quarta e sexta, e 2 horas no domingo, para você ver o que você está oferecendo para o Senhor, e depois fala que é muito, fala que está oferecendo muito, aí o diabo fala para você, não tem problema, você está indo muito para a igreja, e às vezes tem pessoas, às vezes familiares nossos, é usado pelo inimigo, irmão, para falar isso aí. Você só pensa na igreja, mulher? Fala, mas eu só vou domingo na igreja, só domingo. Tem gente que só está vindo. Aí o outro chega que você está indo muito para a igreja, só pensa em igreja agora, só vai domingo, a semana toda em casa, só vai domingo. Mas aí o pastor vai falar, não, que isso. Aí dá aquela de. Aí depois está com a vida, me desculpe o palavreado, toda lascada, toda arrebentada, e ainda não se rende à palavra, irmão. A serpente hoje, ela continua agindo. A serpente é Satanás. E ele vai chegar para você e falar, não tem problema, pode fazer, pode beber só um pouquinho, pode pular um pouquinho de carnaval. Que é isso, irmão? Você vai perder sua salvação, porque você vai, olha, acabou o carnaval, né? Eu acho que acabou, né? Está acabando, não sei. Mas tá, tipo, apesar que aquela desgrama daquele galo tá em pé lá ainda. Fazer uma oração para aquilo cair. Não cair em cima de ninguém não, está amarrado, viu? Você não está repreendido. Mas você vê que coisa besta, irmão. Um monte de abestado. Não me bate não, se tiver alguém aqui, fica tranquilo. Mas um monte de abestado atrás de um galo. E a gente que é doido, que está vindo para a igreja. E eles que estão indo atrás de um galo, feito na mão de uma idolatria ali. Vai lá pular atrás do galo. Não, é a cultura. Aí daqui a pouco está cegando São João. Tudo festa idólatra. Mas é a cultura, pastor. Que cultura, irmão? Você prefere obedecer a uma cultura ou a Jesus? Misericórdia, meu Pai. Você prefere obedecer a cultura ou a Jesus? Agora melhorou. Você acha que eu vou trocar meu Jesus por cultura? Meu irmão, que cultura vai para o caixa-prego? Principalmente se é idolatria. Se está fora da palavra, irmão. Se Deus condena. Volta lá onde a gente estava em Gênesis. Então a serpente disse à mulher, não, você não vai morrer, mulher. Ah, que isso?
Não, com outras palavras, Deus está mentindo. Ô, meu irmão, Deus mente? Irmão, se Deus falou, vai cumprir. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Seja na vida do ímpio, daquele que não pratica a palavra, como na vida do justo, aquele que pratica a palavra. Cada um vai ter a sua recompensa. Está sendo ímpio? Você vai ter a sua recompensa, mas não vai ser boa. Está sendo justo? Você vai ter a sua recompensa. E pode ter certeza que Deus vai te honrar. Diga glória a Deus. No versículo 5, pula para o 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Não é bem assim não, meu irmão. Pode ficar tranquilo aí, o que ele quer fazer? Eu estava falando aqui, o diabo ele quer mostrar para você que a mentira é verdade e que a verdade é o quê? Mentira. E tem muita gente acreditando na mentira. Por isso muitos estão sofrendo hoje, porque acreditaram num monte de mentira. Porque acredita no que vê na internet. Mas ela não acredita no que está sendo pregado no altar. Não acredita naquilo que Deus está falando para ela. E acredita num monte de mentira aí. No versículo 6, o que diz aqui? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e ela comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu e comeu com ela. Que triste. Mas por que, Adão, você comeu, Adão? Por que você comeu? Ele tinha a palavra também. O homem ali devia estar caidinho, né, por Eva. Caidinho, apaixonadíssimo. Porque o cara, quando está apaixonado, a mulher faz tudo. Aí ele foi lá e não, vou comer também. Você comeu, eu vou comer também. Mas Deus não falou que não era para comer, irmão. Deus falou que não era para fazer. Deus não está te dando um aviso. Não faça, irmão, não vai. Só que aí o prejuízo veio. E vocês sabem o prejuízo, né? Pense num baita de um prejuízo. A morte entrou, a natureza do pecado entrou na humanidade, veio o sofrimento, mortes que você vê hoje, sabe, pessoas tirando a vida um do outro, cada loucura que a gente está vendo sendo gravada aí, sabe, pessoas uma matando a outra por besteira. Mas por quê? Por causa do pecado, irmão, por causa da desobediência à palavra. Eu vou ficar aqui em Gênesis mesmo. De manhã eu dei um outro exemplo. Vamos ficar no Gênesis. Coloca para mim o versículo, capítulo 19 de Gênesis. Versículo 15. Olha outro exemplo aqui. Não tire os olhos, irmão, da palavra. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta o quê? Dessa terra. Ô Ló, pega a sua mulher, pega as suas 2 filhas e sai daqui. Deus vai destruir essa terra, Deus avisou. Já viu aquele ditado? Quem avisa, a palavra sempre vem. Ele vai destruir. Mas por que ele iria destruir? Porque aquela terra estava corrompida. O povo estava corrompido. Sabe, era vícios, drogas, festas, homem com homem. Se você for ver essa passagem aqui, teve alguns homens que queriam ter relações com os anjos que apareceram ali. Olha a loucura. Queria ter relações com os anjos. Que loucura, irmão. Deus falou: vou destruir tudo isso aqui. Tira a sua família daí, Ló. No versículo 16, o que ele diz? E ele, porém, demorava. Tem pessoas que demoram, irmão, para tomar a decisão de voltar para Cristo. Ah, mas por que na igreja? Por que o pastor? Por que isso? Por que aquilo? Não vou ver, é melhor ficar em casa. Aí fica em casa assistindo jogo de futebol. Fica em casa lá, sabe, sem fazer nada. É tudo que o diabo quer. Que você não ouça a palavra, que você não conheça a verdade. Tem pessoas que estão demorando, irmão, para tomar uma decisão. Não, eu vou me levantar para obedecer ao Senhor. Está perdendo. Demorava-se, ele dizia: aqueles varões lhe pegaram pelas mãos ali, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso. E tiraram e puseram lá de fora da cidade. Por que eles fizeram? Porque Deus é misericordioso. Vem, irmão, sai daí, você não está entendendo, irmão, que esse lugar não é para você. Que esse tipo de pessoa que você está se envolvendo, que não é para você. Essas pessoas que você tem dado ouvidos, não é para você ficar no meio delas. Sai do meio delas. Às vezes aqui agora Deus está falando de amizades, irmãos. Às vezes tem até amizades que dentro da igreja você não tem que ter. Quais são elas? Aquelas que falam mal de igreja, aquelas que falam mal de pastor, aquelas que falam mal dos irmãos,
Vi até uma mensagem do missionário que eu vou fazer um corte hoje, falando sobre isso. Você tem que entender, irmãos, que a pessoa que fala mal de você, de outra pessoa para você, ela vai falar de você também. Sai de perto desse tipo de pessoa, irmão. Sabe, não espera, oh, irmão, tudo bem. Não, tudo bem, eu estou saindo. Não vou dar ouvidos, irmãos. Eu não vou dar, não quero saber. E às vezes você fica no meio desse tipo de pessoa, sai daí, Ló. Essa cidade não é para você, esse povo não é seu povo, sai daí logo enquanto é tempo. No versículo 17 diz assim: e aconteceu que tirando-os fora, diz: escapa-te por tua vida, e não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereça. Diga glória a Deus. Então o que ele falava? Sai daí, não volte para dentro dessa cidade. Agora você vai começar a caminhar, não olhe para trás, não pare. A direção hoje, você não pode parar, diga: eu não posso parar. Não pare, irmão. Não olhe para trás, mas eu olhei para trás, não, sabe aquelas coisas que eu tinha, o que eu fiz, sabe aquele antigo namorado, se eu tivesse me casado, que negócio de antigo namorado, irmão, você já está casado hoje, você já está casada hoje. Mas será como que seria a minha vida com fulano? Não seria. Tem uma notícia para você: não seria. Porque se fosse, você estaria com ele ou com ela. Não olhe para trás, ele tinha a palavra, eles tinham a palavra. Olha o versículo 24, pula para o 24. Ele diz assim, 24: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. A palavra se cumpriu, diga assim: a palavra se cumpre. Ela vai vir, irmão. A desobediência tem uma consequência, irmão. Ela tem uma consequência. Eu não estou querendo colocar medo em ninguém aqui não, irmãos. Pelo contrário, é um aviso. É um alerta para quê? Para você não cair nas armadilhas do diabo. O diabo, ele está preparando algo, ele quer te destruir, ele quer acabar com você, ele quer acabar conosco. Tem perigos fora da palavra. No versículo 25 diz assim, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e os que nascia da terra. Foi lá, destruiu tudo. Versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua do quê? Era para ela olhar para trás? Ela sabia que não era para olhar? Mas por que olhou, irmão? Desobediência, irmão. Ela se tornou uma estátua de sal. Aí eu perguntei, mas por que estátua assim? Estátua, ela anda para onde? Ela não anda. Tem vidas de pessoa que não está mais andando. Parou, casamento parou. Mulher não procura mais o marido não procura mais a mulher. Procura de um em um mês, que já é pecado. No mínimo tem que ser umas 3 vezes por semana, né? Procurar, estou falando aqui na linguagem que vocês entendem, né? Que eu tenho também criança aqui. No mínimo. Não está procurando mais por quê? Não, pastor, não, parou. Vida financeira parou. Vida espiritual parou. Está em um estado, mas por quê? Por causa da desobediência. Está olhando para onde não é para olhar, irmão. Aí você lembra do nosso início? O que o salmista disse lá no Salmos 25:15? Volta para mim, Salmos 25:15. O que ele diz aí? Os meus olhos estão continuamente Quando ele diz continuamente, em todo o tempo. Não tira os seus olhos da palavra, irmão. Tem uma comunhão com a palavra. Acorde de manhã, já pega a palavra. Tem gente que eu falo que acorda de manhã, já pega o celular. Eu até esses dias estava pensando, falei, caramba, eu falei isso esses dias. E foi domingo, não foi? Que eu acho que eu comentei sobre isso. Às vezes a pessoa pega, aí depois eu lembrei, caramba, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular. Falei, puxa, eu falei para a igreja. Só que eu lembrei, sabe por que eu faço isso? Porque, para responder os irmãos que oram comigo aqui. Na hora eles mandam, pastor, estou acordado, bom dia, tal. Aí a gente vai um acordando o outro para orar. Que é no grupo de oração que eu tenho aqui, de alguns amigos que oram comigo aqui na madrugada. Aí eles viram que deu 4:10, 4:15, eu não atendi, eles ligam para mim, a mesma coisa eu faço para eles. Mas eu pegar o celular já para abrir o Instagram, abrir o Facebook, atender o WhatsApp, irmão, não, está errado. Você tem que, seus olhos têm que estar continuamente na palavra. Deixa eu dar um exemplo aqui, vou tentar correr aqui para passar esse exemplo, que é lição nova. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo de número 1.
Quem está entendendo, diga graças a Deus. Olha lá, e sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gilgal. Para quê? Elias era o profeta. Eliseu, nesse tempo aqui, ele era auxiliar do profeta. A Bíblia relata aqui que Deus, ele mandou a palavra, olha lá, o Elias sabia que ele ia ser recolhido num redemoinho. No versículo 2, o que diz aqui? E disse Elias, o profeta, a Eliseu, seu servo: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Betel significa casa de Deus. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não o que? Te deixarei. E assim foram para Betel, para a casa de Deus. Olha que interessante aqui. Se você parar aqui, Elias aqui representava o próprio Deus na terra. É como hoje, a palavra de Deus representa o próprio Deus nessa terra. Diga glória a Deus. Então o que eu tenho que fazer aqui? Não vou soltar a palavra não. Eu vou ficar com a palavra. Não vou deixar a palavra não. E a Bíblia diz aqui que eles foram para Betel, que significa casa de Deus. É um bom lugar você estar na casa de Deus? Ótimo lugar, não existe lugar melhor. Não existe lugar melhor de estar na casa de Deus. Pastor, existe outro? Não. Vale mais, sabe, um dia na presença de Deus, nos atos do Senhor, do que 1000 em qualquer outro lugar. Não existe. Ele diz aqui, aí continua, versículo 3: então os filhos dos profetas, olha lá, que estavam em Betel, saíram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça, né? E ele disse: também eu bem sei. E o que ele disse aqui? Calar, fica quieto. Não, eu sei, não fala mais disso não. Tem uma tradução que diz assim: não fala mais disso não, eu sei, eu já estou sabendo. Falou: e aí, como é que vai ser de você? Vai tomar o seu Senhor e aí você vai ficar aí. Porém, olha o versículo 4. E Elias disse a Eliseu: fica-te aqui mais uma vez. Eles chegaram em Betel, aí ele fala: agora você vai ficar aqui, fica aí, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive tua alma, que não te deixarei. E assim vieram o quê? A Jericó. Não vou largar do Senhor não, vou estar junto com o Senhor aí, ó. Você fica aqui, ô Eliseu? Não vou ficar não, eu quero estar com o Senhor. Esses últimos momentos aqui eu quero aproveitar. Será que nós temos aproveitado momentos com o Senhor, irmão? Momentos com a palavra? Ou será que a gente pega, sabe, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar hoje, eu tenho que vir para ele? Não, a oração tem que ser prazer. Suas vindas ao culto tem que ser prazerosa. A leitura da Bíblia tem que ser prazerosa. Então você vê que o Eliseu não seguia o Elias porque ele tinha que seguir. Ele estava ali porque ele queria aprender, ele queria crescer, ele queria receber. Diga glória a Deus. Tem pessoas que querem receber, mas ela não quer dar. Ela não quer oferecer. Ela só quer de Deus. Ela não oferece o tempo para Ele. Isso aqui é interessante, mas olha como a palavra vai crescendo, que já não foi, eu não citei isso aqui nos outros cultos. Eu falei, eu vou pregar isso aqui o dia todo. Se você participar de todos os cultos aqui, você vai ver que cada um é diferente do outro. A pessoa só quer só. Então ele não fazia porque ele tinha, eu vou ter que ir lá, eu tenho que orar, não. É que eu tenho que jejuar, não, é prazer. Eu tenho que ter prazer em me consagrar, eu tenho que ter prazer em estar na igreja. Não estou indo para a igreja porque eu tenho que ir, é chato. Né? Seu abençoado, mas para assistir o jogo do esporte hoje do Santa Cruz, você ficou que nem um besta lá, né? Depois você ora lá, vai orar em nome do Santa Cruz, em nome lá do esporte, para ver se ele vai mudar a sua vida. Tem hora que dá, meu Deus, aí fica lá, na frente da televisão assim, ó. Aí chega na igreja, que horas que vai acabar esse culto? Se o jogo do Santa Cruz, do esporte fosse agora, tinha gente que sai até sem comer. Estou mentindo? Mas fica lá na frente, 2 horas na frente da televisão. Depois você vai ver, irmão, quando sua vida estiver toda arrebentada, aí você vai pedir, ô Santa Cruz, me ajude. Ele vai te ajudar? Sem contar que tem alguns ainda que ainda é sócio ainda dá dinheiro lá para eles. Os caras tudo cheio de dinheiro, dou mais dinheiro para eles. É esporte, sei lá que de acho. Sei lá, irmão. Tem cada um, né, pessoal?
Na frente da televisão, fica, não tira os olhos da televisão. Quando vem para a igreja, fica assim. Aí olha para um lado e olha para o outro. É assim ou não é? Deus viu ontem você na frente de uma televisão. Você está me assistindo. Deus viu você ontem, seu pecador. Se você não se converter, você vai para o inferno, irmão. Vai perder sua família, vai perder sua casa, vai perder tudo. Se converte, irmão. Tem prazer de assistir um jogo de futebol. Não falei isso aqui no outro culto, não, irmão. Deus sabe por que eu estou falando aqui. Às vezes alguém que está me assistindo, alguém que está aqui, você estava lá 2 horas na frente de um jogo de futebol gritando, às vezes até falando palavrão e depois diz que é crente, e ainda fala mal da igreja, fala mal do pastor, seu pecador, falando palavrão, e você é santo. Tem pessoas assim, irmãos. Fala palavrão e depois não sei, por que eu perdi isso? Por que minha vida não dá certo? Aí fica dependendo da mamãe e do papai. Aí fica pedindo empréstimo, está com a vida toda enrolada, toda arrebentada, porque não acorda, irmão, não desperta para servir a Deus com amor, não desperta, e depois vai pedir, pastor, faz uma oração para mim que minha vida não vai mudar, minha oração não vai ter efeito se você não se converter. O Eliseu, ele tinha prazer, irmãos, diga assim, eu tenho que ter prazer, meu irmão, tem que ter prazer, eu tenho prazer hoje de acordar 4 da manhã, é fácil acordar 4 da manhã? Então vamos fazer um culto aqui a partir de segunda-feira, 4:30 da manhã. Quero ver quem vai aparecer aqui. 4:30 da manhã, das 4:30 até 5:30, eu quero ver. Quem vai estar aqui comigo? Se é fácil, eu quero ver se você está aqui na igreja comigo, 4:30 da manhã. Segunda-feira. É fácil para você que não está aqui. Mas é algo que custa, de domingo a domingo você está orando. Só que eu falo, Deus, é com prazer que eu estou aqui, alegria. Na hora que eu levanto de manhã, eu falo, hoje eu vou orar. Não é algo pesado, irmão, é algo gratificante. Eu sei que é bom porque eu vou sair daqui bem. Porque é diferente. Mas tem gente, não, tem que ir para a igreja, tem que orar. Ele tinha prazer. Continua, versículo 5. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e eles disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça, né? E ele disse, também eu sei. Ele disse, calai-vos, não fale mais disso, eu já sei. Quantos falam, eu estou aproveitando. Aproveite enquanto é tempo, irmão. Você está tendo tempo para aproveitar da palavra, para cultuar. Vai ter um tempo que você não vai ter mais tempo. Vai ter um tempo que as pessoas vão desejar a palavra e não vai ter. Não vai poder, não vai ter, não vai receber mais da palavra. No versículo 6 ele diz o seguinte, Elias disse, ficai-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor, e vive a tua alma que não te deixarei. E assim ambos foram o quê? Então eu vou junto. Eu não vou deixar não, é a mesma coisa hoje, não deixa a palavra, irmão. Não deixe o Senhor continuamente, eu quero colocar o Senhor diante dos meus olhos. No versículo 7 diz assim, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Versículo 8, então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, e as quais se dividiram para as 2 bandas, e passaram ambos em seco. Versículo 9, e sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado o quê? Opa, peraí, agora outra hora ele está falando o quê? Olha, fica aí, fica, e o Eliseu fala, não, eu vou ir. É a mesma coisa hoje, você fica com a palavra ali, vou ficar, eu quero ficar com Jesus. Agora ele diz, o que você quer? A oportunidade chegou, o que você quer que eu te faça? Aí o Eliseu diz assim, e diz Eliseu, peço que te haja porção dobrada do teu espírito sobre... Eu quero ser mais usado do que o Senhor. O Senhor não vai partir daqui, quem é que vai ficar no teu lugar? Eu não quero fazer o que o Senhor fazia não, eu quero fazer coisas maiores. Isso é palavra de Deus, diga glória a Deus. Jesus disse ali nos evangelhos, se nós crêssemos nele, nós faríamos as mesmas obras e o que? Obras maiores. Hoje, existem homens fazendo obras maiores que Jesus? Existe ou não existe? Existe. Jesus naquele tempo, ele conseguia alcançar 190 nações com uma pregação só? Conseguia? E hoje, o homem consegue? O nosso missionário, ele entra em mais de 190 países com uma mensagem, através das televisões. Diga glória a Deus. Eu quero porção dobrada, diga assim, eu quero porção dobrada.
Olha o que ele diz, versículo de número 10, para continuar. E disse: coisa dura pedistes, viu? Está pedindo coisa difícil. Porém, olha lá, se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não o quê? Se fará. Então agora eu vou ver. Se você tirar os olhos de mim, no momento que eu estiver sendo tomado ali, que eu estiver sendo levado, você não vai receber nada. Então, com outras palavras, você vai ter que ficar ali, ó. É de dia e de noite ali. Imagino ali o Eliseu ali direto, olhando para Elias. Não vou tirar os olhos desse homem. Não vou tirar. No versículo de número 11 diz: e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou. O quê? Epa, peraí, passou um carro de fogo, um cavalo de fogo ali, ó, e separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha que interessante aqui. O que é que levou Elias para o céu? O quê? Um redemoinho. Foi o carro de fogo? E o que esse carro de fogo estava fazendo ali, gente? Já pensou? Você está andando na rua, daqui a pouco você passa e vê um carro de fogo passando. O que você faz? Você vai fazer o quê? Você não vai olhar? Você foge? Já pensou passando um carro? Vamos melhorar aqui. Você já viu pessoas que às vezes passam aquele carrão bem bonito? Você já viu? Eu já vi aqui, não é bonito, mas acho interessante. Você já viu uma limusine rosa passando por aqui? Quem já viu? E você nunca olhou? Você tentou até tirar foto, às vezes não conseguiu, não deu tempo, né? Aquela limusine, ela tirou sua atenção. O carro de fogo aqui poderia ter tirado a atenção do Eliseu, mas ele não olhou para o carro de fogo. Ele continuou olhando para quem? Para Elias. Cuidado, irmão, com os carros de fogo, que às vezes vai estar tirando a sua atenção. Você tem que ver o que é que está tirando a sua atenção. Se ele tivesse tirado a imagem, ele passou um carro, nossa, olha que carrão, carro de fogo passando, rapaz, o negócio, e ele esqueceu do Elias. Cuidado, não tire os olhos da palavra, coloque os seus olhos no Senhor. No versículo 12, olha o 12, o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, os rasgou em duas partes. Versículo 3, também levantou a capa de Elias, o que sobrou só foi a capa de quem? De Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Aí 14, agora ele vai colocar em prática. Falou, não tirei os olhos dele, agora eu vou colocar em prática. Se ele fez, eu vou fazer. Amém, igreja? E ele diz, e tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e dividiram-se ela para uma e para outra banda, e Eliseu o quê? Passou, olha agora ele ali sendo usado ali. No versículo 15, olha o que diz o 15, e vendo pois os filhos dos profetas, lembra dos filhos dos profetas? Estava falando, e aí, você está sabendo que Deus vai levar aí o seu Senhor? Ele falou, eu sei, mas deixa isso para lá. Agora ele chega de fronte de Jericó, e disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele, o que? Em terra. Diga glória a Deus. Aqueles que outra hora estavam falando, para de seguir ele vai te deixar, agora se prostraram diante de Eliseu, dizendo, não, aqui ó, o espírito de Elias está com ele, o que ele pediu ele recebeu. Mas por quê? Porque ele não tirou os olhos do profeta. É hoje, você não pode tirar os olhos do Senhor, amém? Volta nos Salmos de número 25, versículo 15, então o que ele diz aí, ó, pula para mim, os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Só está com a vida enrolada a pessoa que tira os olhos da palavra. Se você está com a sua vida financeira enrolada, seu casamento enrolado, você tirou os olhos da palavra. Se você colocar os olhos na palavra e parar de olhar para os homens, com certeza você vai vencer. Coloca para mim Salmos 34, versículo de número 5, para mim, rapidinho. Olharam para ele, matéria nova aqui, e foram iluminados. Quem olha para Jesus, para a palavra, vai ser iluminado. E os seus rostos não ficaram o quê? Confundidos. Pode ter certeza que quem olha para Jesus nunca vai ser envergonhado.
Se você olhar para Jesus, você vai ser iluminado. O diabo, ele pode preparar o que for na sua frente. Se ele estiver à sua frente, você estiver continuamente olhando para o Senhor, você não vai cair nas armadilhas do inimigo, não vai cair nos laços dele, nas redes, e Deus, ele vai te proteger, e ainda o principal, ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Você vai ser recompensado, amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Sentado mesmo, curve sua cabeça. Deixa eu fazer uma oração por você agora. Nós vamos participar da Santa Ceia em nome de Jesus. Você que está em casa, se você pode separar aí um pedacinho de pão e um pouquinho de suco, é o suco da uva não alcoólico, separa aí. Pastor, não tem o suco, então pega um pouquinho de água, que ele serve também. Feche os olhos em nome de Jesus. Oremos agora. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nos colocamos aqui diante de Ti, ouvimos aqui a Tua voz, ouvimos aqui a Tua direção, meu Deus, e entendemos, ó Pai, que a mensagem, meu Deus, o recado foi entregue, a mensagem foi entregue agora, Pai, e os nossos olhos, eles têm que estar continuamente no Senhor. Não podemos tirar os olhos do Senhor, porque é o Senhor que tira, que nos livra, Pai, livra os nossos pés da rede, é o Senhor que nos livra dos perigos da vida. Quando estamos olhando para o Senhor, Pai, olhando para a Tua palavra, sendo dirigido pelo Senhor, o Senhor nunca vai nos levar para uma enrascada, o Senhor nunca vai, sabe, ali nos levar, meu Deus, ali para um lugar errado. Pelo contrário, o Senhor nos guia, meu Deus, nos Teus caminhos, assim como o salmista disse: guia os meus passos, meu Deus, nos Teus caminhos. Nos guia, Pai, nos ajude a fazer o que é certo, e o que é certo é aquilo que a Tua palavra diz que é certo. Se é certo, meu Deus, falar a verdade, eu vou falar a verdade. Se é errado mentir, eu não vou mentir, não vou adulterar. Meu Deus, eu quero ter os meus olhos postos só no Senhor. Diga para Ele: Deus, os meus olhos têm que estar no Senhor, na Tua palavra, em Ti, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Olha para esta minha irmã, alguém que está voltando hoje para o Senhor, que está se voltando para Jesus, esta pessoa que decidiu ficar firme com Cristo. Vem, meu Deus, passa agora, Pai. Olha, meu Deus, para cada um, ela sabe que é errado, você sabe que tem amizades, que tem conversas, que você sabe que é errado, que não é para você estar ali, e às vezes você insiste. Oh Jesus, olha para o Teu povo, olha para a Tua igreja. Pai, eu estava falando aqui até mesmo do futebol. Não é errado você assistir futebol, jamais eu vou dizer que você não pode assistir, mas o problema é você ter mais prazer no futebol do que em Jesus, do que na palavra, do que estar no culto. Aí sim é um grande problema, aí você se torna um pecador, um sujo. Mas diga para Ele: Deus, eu quero ter mais prazer no Senhor, prazer na Tua palavra, prazer em Te buscar, prazer em se consagrar, prazer em jejuar, prazer, Pai, estar na Tua casa, Pai. Abençoa, Jesus, vem abençoando, meu Deus, o Teu povo, vem abençoando, meu Deus, aqui a Tua igreja, vem abençoando aqui, Pai, os meus irmãos e irmãs. Pai, nos lava com Teu sangue, nos purifica, nos perdoa, Pai. E você diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados cometidos, conscientes e inconscientes. Lava-me com Teu santo sangue, do alto da minha cabeça, na planta dos meus pés. É o que eu Te peço, porque agora eu vou participar do corpo e do sangue do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Agora, nós vamos agora participar da Santa Ceia. Você que está em casa aí, você pega um pedacinho de pão, o suco da uva não alcoólico, tá bom? Ele não tem álcool, não contém álcool. Se você não tem, pega um pouquinho de água também. Pastor, eu não estou conseguindo ir para a igreja, estou doente, estou enfermo. Então, você participa da sua casa. Não, pastor, eu só estou participando de cá porque eu não quis ir para a igreja. Então, aí você tem que vir para a igreja e se converter, amém? Porque não tem como, você tem que estar junto com os irmãos, tem que estar na igreja. E aí aqui, eu não vou demorar muito nessa parte não, porque acho que só que eu estou aqui já há 9 anos falando a mesma coisa, né, pessoal? Você sabe o que é certo e o que é errado. Não sabe? Você sabe o que é certo e errado. Aí toda vez eu vou ficar aqui, pessoal, aí fico 1 hora aqui. Pessoal, você tem que fazer isso e não sei o que, não sei o que. Não, você sabe que você tem que aceitar Jesus. Já aceitou Jesus? Amém. Já se batizou nas águas? Glória a Deus.
não está vivendo no pecado, não quer mais saber do pecado, não quer saber de vício. Pastor, agora eu quero servir uma vida com Cristo. Então você pode participar. Pronto, acabou. Tem que fazer esse negócio falando, faz, não faz. Você sabe o que tem que fazer e o que não tem que fazer, amém? Se tiver alguma dúvida, depois você procura a nossa equipe, em nome de Jesus. E está aqui a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como deste pão e beba deste cálice. É você que tem que se examinar, irmãos. Versículo 28, porque o que come e bebe indignamente, de qualquer jeito, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Versículo 30, aí por causa disso, que há entre vocês, entre nós, muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Está lá, versículo 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então é você que tem que se analisar agora. Pastor, eu vou me analisar, estou preparado, glória a Deus. Pastor, não estou preparado, eu te respeito, mas olha, busque a Deus, se converta enquanto é tempo. Pastor, mas eu estou bem de saúde, está tudo bem. Essa semana aqui, nós tivemos aqui, eu não digo perca, porque quando você morre ali com Cristo, na verdade você não morreu. Você está vivendo, você vai viver uma nova vida, uma nova experiência com o Senhor na eternidade, amém? 2 pastores, irmãos, conhecido meu, não é daqui não, de São Paulo, Jesus resgatou eles. Primeiro resgatou um que eu vi, falei, rapaz, menino novo, do nada, foi. Aí ontem eu recebi a notícia, mais um outro pastor. Falei, meu Deus, Deus resgatou outro homem de Deus. É a direção dele, amém. Mas imagine, Jesus voltou para ele. E se Jesus voltar para você hoje, irmãos, você está preocupado com a sua eternidade? Você já parou para pensar? Começa a raciocinar a sua eternidade. Pare de se preocupar com essa vida aqui, agora começa a se preocupar com a sua eternidade. Você vai ver como as suas atitudes vão mudar. Se preocupe com a sua eternidade. Será que eu estou salvo? Se você dizer que será, você não está salvo. Você tem que ter certeza. Eu tenho certeza da minha salvação. Se Jesus voltar hoje eu estou salvo, porque a salvação é pela fé, amém? Eles vão passar, você vai pegar o copinho, dentro do copinho tem um copo que está o pão, e em cima do pãozinho tem o suco. Você pegou, não coma nem beba, que nós vamos participar juntos, tá bom? Receba da mão dos nossos obreiros aí, das obreiras, o corpo e o sangue de Cristo, cantando com o nosso missionário Soares. Já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Só a igreja, vem cear. Vem cear o Mestre.
mesmo hoje. Poucos pães multiplicou. Levante seu pão agora para o alto. Se faltou alguém, é só você levantar suas mãos. Pastor, faltou aqui. Ali a serva de Deus, a obreira Gerlane, ela vai até você e ela entrega para você o pão, ou o suco, ou os dois elementos. Levante para o alto agora o seu pão. Porque eu recebi do Senhor Jesus o que também vos ensinei, que o Senhor, naquela noite em que foi traído, ele tomou o pão, e a Bíblia diz que ele agradeceu, ele deu graças e partiu ali, e disse para os discípulos: vocês vão tomar, comer, isto aí é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez ali naquela cruz, por todo o sofrimento. Nas nossas mãos está aqui, Pai, o pão consagrado. Já não é mais um pão comum, mas sim o corpo de Jesus que foi moído naquela cruz. Nós vamos comer agora, Pai, em memória do Senhor. Pode comer. Glória, glória, glória. Aleluia. Isso, todos podem adorar agora. Isso, até você que não está participando, ninguém pode te impedir de adorar. Agora é toda a igreja adorando, exaltando, glorificando, dando glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. O meu coração canta uma canção para exaltar. Jesus, usa agora a tua serva, irmã Daiane. Coloca agora as palavras na boca da tua serva para nos abençoar e pedir a bênção, Pai, no cálice da nova aliança, em nome de Jesus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Levante para o céu, repita comigo: Senhor Jesus, graças te damos pela oportunidade de nos assentarmos à mesa contigo. Senhor Jesus, eu recebo no meu corpo todas as bênçãos da nova aliança, em nome de Jesus. Pode tomar. Se você é grato, levante as suas mãos para os céus e diga a Ele: Jesus, muito obrigada. Obrigada, Pai, por poder me assentar à mesa contigo. Oh, meu irmão, é um privilégio se assentar à mesa com Ele. Ele preparou este momento só para se assentar contigo. Demonstre o seu amor por Jesus. Demonstre o seu amor por Jesus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia.
então. Deus Pai o abandonou. Deus Pai o abandonou. Cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. para sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou para sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, porque ele vive. Posso crer no amanhã, Porque ele vive, porque ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei, mas eu sei. Está nas que vive está. Só você declarando porque ele vive, porque ele. Posso crer no ar, porque ele vive, porque ele vive. Temor não há, temor não. Mas eu bem sei, Jesus, aleluia. Mas eu bem sei. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado. Pode aplaudir ele bem forte. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus.